Então, boa tarde para todo mundo que está aí presente, tá? Espero que vocês tenham passado bem. Hoje é a primeira aula, tá? É a primeira aula que a gente vai ter online desse bimestre, tá? E iremos falar de razão e proporção. Então, é o tema já do terceiro bimestre, tá? Vocês ainda não receberam o caderno do aluno, mas quando receber vai ser sobre esse tema. E aí depois eu vou postar o link do caderno do aluno se vocês não... vocês podem ver ele online. Daí eu posto o link para vocês também depois lá no grupo da sala. Então a gente vai falar de razões e proporções. A gente vai ver o que é razão, as razões especiais, que seria escala, densidade e velocidade. A gente vai ver o que é proporção, a gente vai ver o que é grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional e a propriedade fundamental da proporção. Então é isso que a gente vai ver hoje nessa aula, tá? As habilidades que a gente vai trabalhar é a habilidade do nono ano, EF09 MA07, que é a resolução de problemas que envolve razão entre grandezas especiais diferentes, como velocidade e densidade demográfica. E a EF09 MA08, que é uma habilidade de nono ano já, de resolver e elaborar situações, problemas que envolvam relações proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive de escala, divisão em partes proporcionais, taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Então, o objetivo é que você entenda o que é a razão, a relação dessas duas razões que formam as grandezas, que seria a proporção, e o que é grandeza diretamente e inversamente proporcional. Então, a gente vai começar por razão. Razão é o quociente entre dois números onde tem um significado. Então, é quando eu tenho um quociente, é quando eu tenho uma divisão. Quando eu falo em quociente, eu falo de divisão. E essa divisão é uma fração quociente. Vou representar a minha razão em forma de fração. Então, sempre eu represento a minha razão em forma de fração, tá? Mas não é uma fração simplesmente por ser um número fracionário. Ele tem um significado por trás. Então, sempre tem um significado. Um exemplo que a gente pode ver. Em uma sala de aula com 50 alunos, 30 são meninos e 20 são meninas. Então, aí a gente tem um significado. E quando a gente vai transformar isso em razão, aí a gente tem que entender. Aí está na linguagem materna, o nosso português, e a gente vai transformar isso em linguagem matemática para a gente conseguir fazer as contas, as operações que a gente precisa. Então, isso é nossa escrita em português. Em uma sala de aula com 50 alunos e 30 são meninos e 20 são meninas. Eu poderia escrever a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Então, quando eu vou escrever a razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos, vai ficar esta fração, 20. Por que o 20 é o numerador? Porque é a quantidade de meninas que eu tenho na sala. E 50 é o total de alunos que eu tenho na sala. Então, eu tenho 20 meninas de um total de 50 alunos. Tudo bem? Entenderam isso? Responde para mim se sim ou se não. Essa fração aí, é uma fração que eu posso simplificar. Eu posso deixar ela menor do que ela é. Como que eu faço para simplificar essa fração? Eu vou ver em qual tabuada eu tenho 20 e tenho 50 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer essa verificação em qual tabuada eu vou ter os dois números ao mesmo tempo. E para facilitar, para ser mais rápida a conta, eu vou verificar a maior tabuada que eu tenho os dois números. A maior tabuada que eu tenho os dois números, o 20 e o 50, é a tabuada do 10. Então, eu vou dividir por 10. Eu vou dividir tanto o 20 pelo 10 e tanto 50 pelo 10. Isso seria simplificar. Seria simplificação de fração, tá? Vocês aprenderam lá no 6º e no 7º ano. Então, é simplificação de fração. Então, eu vou dividir o 20 por 10 e o 50 por 10. Não pode ser números diferentes. Tanto o meu numerador quanto o denominador, eu vou simplificar pelo mesmo número, tá? Pelo mesmo número. Então, o que você vai fazer? 20 dividido por 10 vai dar 2. E 50 dividido por 10 vai dar 5. Aí eu tenho esse número, 2/5. 2/5 é a minha fração irredutível. Ou seja, eu não consigo simplificar mais. Por que eu não consigo simplificar mais? Porque o 2 só divide por 2 e tem que dividir, tem que dar inteiro. Não pode dar número com vírgula. O 2 só divide por 2 e o 5 só divide por 5. Então, não tem um número em comum. O 2 e o 5 não estão em uma tabuada em comum. Então, aí eu não consigo simplificar mais. Eu chamo de fração irredutível. Eu consigo transformar essa minha fração irredutível em um decimal. Como eu faço para chegar no decimal? Eu vou pegar e fazer a divisão. A divisão do número 2 por 5.
eu vou dividir 2 por 5. Quando eu divido 2 por 5, vai dar um decimal, que é 0,4, tá? Então, eu dividi 2 em 5 partes iguais. Deu 0,4. Se eu pensar em 0,4 mais 0,4 mais 0,4 mais 0,4, eu vou chegar nos meus 2, tá? Repetindo 5 vezes, eu vou chegar nos meus 2. Então, é isso. Eu consegui fazer essa divisão. Então, já recordo uma coisa que eu aprendi lá no sétimo, é que toda fração tem seu correspondente decimal. 2/5 e 0,4, ele tem o mesmo valor. Eles são do mesmo valor. Ele tem o mesmo valor. É aquilo que eu venho a dizer. Eu posso ter uma nota de R$20 e outra pessoa pode ter duas de 10. Elas estão representadas diferente, mas no fim das contas valem a mesma coisa, tá? E outra, a gente chama de fração equivalente. O 20, 50 avos e o 2/5 são frações equivalentes, porque elas são diferentes, mas têm o mesmo valor também. Eu tenho que lembrar desses conceitos que são lá de sétimo ano, tá? Meus 0,4 eu posso transformar em porcentagem, que seria 40%. Como eu fiz isso? Eu peguei 0,4 e multipliquei por 100. Para chegar na porcentagem, sempre eu vou multiplicar por 100. Eu multiplico por 100, eu chego na minha porcentagem. Então, 0,4 vezes 100 deu 40. É só eu colocar a porcentagem, um símbolo de porcentagem. A gente vai aplicar isso novamente, tá? Mas para outra situação. A situação é essa. A razão entre o número de meninas e a quantidade de meninos. Eu quero que vocês escrevam para mim no chat qual é a fração que eu vou escrever. A razão entre o número de meninos e a quantidade total de alunos. Como que fica essa razão? O número que vem em cima no lugar do numerador é o número de meninos, a quantidade de meninos que eu tenho nessa situação. E o número que vai embaixo no denominador é o quê? É a quantidade total de alunos que eu tenho. Como que vai ficar essa fração? 30/50 avos. Então, eu vou ter 30/50 avos. Eu vou ter 30/50 avos, porque em cima vai ficar o total de meninos e embaixo vai ficar o total de alunos que eu tenho nessa sala. Essa é a minha razão deste para isto. Então, eu tenho que sempre lembrar que, geralmente, sempre o que vem antes, o termo que vem antes vai ficar em cima. Agora, existe alguma tabuada que eu consigo simplificar? Eu consigo simplificar o 30 e o 50 em uma tabuada? Na tabuada do 3, Richard, eu tenho 50? Eu poderia pensar numa mais alta, mas vamos pensar nessa. Na tabuada do 3, eu tenho 50? Júlia, do 10 também. Vamos só concretizar o que o Richard falou. Eu tenho 50 dividido por 3 e vai dar um número exato, Richard? Faz aí na calculadora. 50 dividido por 3. Vai dar um número sem vírgula? Um número exato que não seja decimal? Richard, dá? Faz aí 50 dividido por 3. Se der um número com vírgula, então não pode dar um número com vírgula. Então não pode. Tem que ser exatamente o mesmo número. Júlia, a tabuada do 10 divide. Por que a tabuada 10 divide? Porque todo número que termina em 0 está na tabuada do 0. Eu vi, terminou em 0, eu já sei que está na tabuada do 10. Terminou em 0 ou em 5, também está na tabuada do 5. Terminou em par, está na tabuada do 2. Eu tenho que lembrar isso lá do sexto ano, que eu tenho critérios de divisibilidade. Esses critérios me facilitam eu fazer essa simplificação, porque eu já consigo definir qual tabuada tem só de olhar para o final do número, saber qual tabuada já existe, tá? Então, nesse caso, existe na tabuada do 10. É a mesma coisa que eu fiz antes, na tabuada do 10. Então, eu vou simplificar por 10. Eu vou dividir 30 por 10 e vou dividir 50 por 10. Qual é a fração equivalente que eu vou obter dessa simplificação? Qual é a fração equivalente que eu vou obter qual a fração equivalente que eu vou obter dessa simplificação? Eu tinha a fração 30/50 avos, eu simplifiquei por 10 essa fração, aí eu vou ter 30 sobre 5. Desculpa, 3 sobre 5. Isso mesmo, Gabriela. 3/5. Eu vou ter 3/5. Essa é a minha resposta da simplificação. Exatamente, Richard. Aí o que acontece? Eu quero transformar isso em decimal. Se eu quero transformar isso em decimal, eu vou dividir o meu 3 por 5. Como o número de cima é menor e o de baixo é maior, eu já sei que vai começar em 0, alguma coisa. Quanto que vai dar essa divisão? Já afirmando para vocês que é 0, alguma coisa. 3 dividido por 5. Gabriela, 0,6. Exatamente, a Gabriela tá rápida hoje, hein, Gabriela? Então, 0,6 é o resultado da minha divisão. Maria Eduarda também tá certo. 0,6. Então, eu tenho 0,6. Aí, eu quero transformar isso em porcentagem. Para transformar isso em porcentagem, eu tenho que pegar esse 0,6 e multiplicar por 100. Quantos por cento que vai dar? 0,6 representa quanto em porcentagem? Não, Richard.
eu multiplico por 100. Aí você multiplicou por 10. Para dar 6%, você multiplicou por 10 e não pode. Tem que ser multiplicar por 100, que vai dar 60. Depois você observa que você fez uma multiplicação. A gente chama de razões especiais porque elas são muito utilizadas, 70%. Então, quando eu falo de razão, duas coisas têm que vir na minha mente, para a gente encerrar essa parte aqui. Duas coisas têm que vir na minha mente. É que é escrito na forma de fração, mas tem um sentido por detrás. Ele não vem do nada, ele vem de uma construção do quê? Da nossa língua portuguesa, de uma situação do nosso dia a dia, a gente escreve as razões. As razões, elas têm um significado, que são escritas na forma de quociente. O que é quociente? Na forma de fração, que dá para me simplificar, dá para me dividir em formar um número decimal e também porcentagem. É utilizado muito a razão em textos jornalísticos. Textos jornalísticos é cheio de razão. Você já pode ter ouvido assim, 1 em cada pessoa morre antes dos 70 anos. 1 em cada 10 pessoas assistem televisão depois que chega do serviço. Esse 1 em cada, eu também posso trocar por porcentagem. Então, razão está muito presente no meu texto jornalístico. A gente tem algumas razões especiais para algumas determinadas áreas e elas têm uma peculiaridade. Elas são um pouquinho diferentes e elas têm uma peculiaridade delas. Então, a gente vai falar da primeira, escala. Nas áreas de medida, dizemos que escala é a razão constante entre qualquer grandeza física ou química que permite comparação. Esse é o termo. A gente encontra muita escala em mapa. Tá vendo que aí a gente tem um pedacinho do mapa que tem a escala de 1, aí tem 2 pontos, 60 milhões. Seria 1 centímetro a cada 60 mil metros. Então, se eu pegar uma régua, eu tenho um mapa, e eu pegar minha régua e eu medir um centímetro, eu estou dando 60 milhões de centímetros. Então, eu tenho uma representação dentro da escala, que é fictícia, para deixar esse mapa menor, e tem o tamanho real. Toda vez que eu falo em escala, eu tenho que lembrar disso, que o tamanho que eu vejo dentro da escala, ele é reduzido. Para quê? Para que caiba no tamanho de uma folha e eu consiga representar, eu consiga desenhar. Mas o tamanho, na realidade, é muito maior do que aquela folha. É muito utilizado no mapa. Essa é uma escala numérica, onde está lá 1 por 60 milhões. A cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 60 milhões de centímetros, tá? Então, essa é a representação de uma escala numérica, muito utilizada em mapas. Por exemplo, se o mapa representa 1 por 50, esse 2 pontos significa por 50. Se o mapa apresenta uma escala de 1 por 50, isso significa 1 centímetro no mapa, que é a parte do desenho, que é fictício, é equivalente a 50 centímetros na área real, na distância real que isso existe. Eu tenho outro tipo de escala, eu tenho escala gráfica, que é essa que me mostra lá. Ele tem parece um gráfico de 0 a 800, de 800 a 1600 e de 1600 a 240. Então ele me mostra ali, a cada 1 centímetro eu tenho 400 quilômetros. É uma escala gráfica, que eu tenho que pegar a régua e medir quanto que eu tenho ali para ver. Então, escala é utilizado muito em mapa. Então, é uma grande questão utilizada em mapa, tá? Numa escala gráfica, abaixo que eu mostrei agora, se tivermos a distância de 2 centímetros, ali, nessa escala agora, que tá vendo ali embaixo, se tivermos uma escala de 2 centímetros, de uma cidade a outra, isso significa 800 quilômetros de distância na realidade, tá? Então, a escala serve para quê? É uma razão especial que serve para representar no mapa, representar num desenho uma coisa que era muito maior. E aí, quando eu tiro desse fator de escala, eu vejo qual é o tamanho real disso. Ficou claro o que é a escala e para que serve? Eu encontro escalas em mapas e plantas baixas, tá? Isso é uma planta baixa. Tem uma escala de 1 por 100. Seria, a cada 1 centímetro, eu tenho 100 centímetros, que vai dar 1 metro. Isso é uma escala de um apartamento, ok? Aonde eu pegar minha régua e medir 1 centímetro, na verdade tem 100 centímetros. É 1 metro. Então, isso representa o quê? Faz qual diferença? Eu consigo desenhar um apartamento que é muito grande em uma folha de papel, com representações que são fiéis a originais. Porque o tamanho, ele vai ser proporcional. Eu não vou ter nada fora da medida. Só a escala trouxe isso para um tamanho menor. Mas, quando eu tiro da escala, eu consigo chegar a um tamanho que é a realidade,
que é aquilo que está lá representado, feito em concreto. Outra razão especial que a gente tem é densidade demográfica. Densidade demográfica corresponde à distribuição da população em uma determinada área. Então, seria o quanto de pessoas tem em uma área, em um município, em um estado e num país, tá? Para saber a densidade demográfica de um município, estado ou país, apenas divide o número total de habitantes pela área. Então, essa conta que a gente consegue fazer e saber qual a densidade demográfica. A densidade demográfica é o quão populoso é aquele local, quantas pessoas tem naquela localidade, tá? Então, densidade demográfica. Como que eu calculo? O total de habitantes, então aqui, o total de habitantes dividido pela área. É isso que eu vou fazer. A minha densidade é igual o total de habitantes dividido pela área. Olha um exemplo aqui. Exemplo. Um determinado lugar tem 1.000 habitantes, desculpa, tem 100 mil, 1 milhão, desculpa, 1 milhão de habitantes. E 300 quilômetros quadrados. Quando a gente fala de área, é quilômetros quadrados, tá? Aí eu vou pegar esse 1 milhão dividido por 300 mil. Se eu fizer essa divisão, deu 3,33 habitantes por metros quadrados. Então, eu concluo que há cerca de 3 habitantes por quilômetros quadrados. Então, nessa cidade, tem mais ou menos 3 habitantes a cada quilômetro quadrado, tá? Então, nessa cidade vai ter uns 3 habitantes a cada quilômetro quadrado. Pode ter mais ou menos. Vai ter, em alguns lugares vai ter 4 e outros vai ter 3. Então, mas a média é essa. A média de habitante é essa, tá? Então, aqui, na densidade demográfica, a gente tem o mapa de 2000 e de 2010. Eu acho que está um pouquinho ruim, mas é só para a gente visualizar. É o censo demográfico de 2020 e 2010. Então, o primeiro mapa, que é esse daqui, não sei se vocês estão enxergando vermelhinho aqui, eu pontando a seta, é o mapa de 2000 e aqui é o de 2010. E aqui a gente tem uma legenda. Essa legenda diz que quanto mais escuro, mais pessoas eu tenho nessa área, nesse trecho, tá? Esse mapa é da nossa região metropolitana de Campinas, tá? Então, é da região metropolitana de Campinas. E a cidade de Hortolândia é essa mais marronzinha aqui, ó. Tá vendo? Dos dois mapas, é a cidade mais marronzinha. Ou seja, é a cidade que tem uma alta densidade demográfica na região metropolitana de Campinas. Ou seja, tem muitas pessoas para pouco espaço de área. Esse maior do lado de Hortolândia aqui é Campinas, tá? E esse outro aqui do lado é Sumaré. Em 2000 estava mais clarinho. Em 2010 ficou bem mais escuro, tá? Então isso é um mapa de densidade demográfica. Quanto mais escuro, mais pessoas tem nesta área, tá? Entenderam o mapa? Não deu para ler os nomes, mas esse mais escuro aqui é Hortolândia, dos dois lados. Porque um mapa é representado para 2000 e outro de 2010. Velocidade média, que é outra razão especial. Velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Por exemplo, um trem percorre a distância de 160 km em 2 horas. Qual é a velocidade média que ele percorreu isso? Então, a gente vai calcular essa velocidade média desta forma. 160, que é a distância que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele gastou. Então, vai ficar 160 dividido por 2, que vai dar 80 km por hora. Tá vendo que vem a relação das duas grandezas? O quilômetro por hora. Então, isso a gente vê como velocidade. E você vê muito quando você vê as placas numa autoestrada, você vê lá que pode andar a 180 km por hora, e você vê no veículo quanto ele está andando por hora, quanto ele está correndo, tá? Então, velocidade média é também muito utilizado no nosso dia a dia, tá? A gente tem aí uma imagem, o corredor Usain Bolt chegou a uma velocidade média de 45 km por hora. Então, na corrida, ele consegue correr a 45 km por hora, tá? Um kart, uma corrida de kart, também usa velocidade, tá? Os karts podem chegar facilmente a 100 km por hora, tá? Então é velocidade também, velocidade média. Grandezas. Vocês já ouviram essa palavra e sabem o significado para matemática dessa palavra? Diga sim ou não. Sabem o significado dessa palavra? Então vamos lá. Grandeza. Grandeza é tudo aquilo que eu consigo medir para matemática, ser medido, contado. Grandezas podem ser
medidas aumentadas ou diminuídas. Então, tudo aquilo que eu consigo contar para a matemática, eu chamo de grandezas. Eu tenho as classificações dela, que é grandeza de comprimento, de massa, de tempo, tá? Eu tenho esses nomes, mas eu posso lembrar tudo aquilo que eu consigo contar. Horas eu consigo contar? Sim. Tamanho eu consigo contar? Sim. Altura eu consigo contar? Dinheiro eu consigo contar? Já falei de tempo. Quantidade de pessoas que trabalham eu consigo contar? Tudo isso é grandeza. Tudo aquilo que eu consigo contar ou mensurar, que seria medir, eu conto como uma grandeza para matemática. Então eu tenho várias grandezas, tá? Então, tudo aquilo que eu consigo contar, eu chamo de grandezas para matemática. Essas grandezas podem ser aumentadas ou diminuídas. E às vezes elas são aumentadas proporcionalmente, tá? Muitas das vezes. Alguns exemplos de grandezas, as grandezas, na verdade são as famílias de grandezas. Eu tenho grandeza de volume, que volume lá é metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Massa seria o quilo, a grama, a miligrama. Superfície seria centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, tá? Grandezas de superfície. De comprimento, que seria metros, centímetros, quilômetros. De capacidade, que é litros. Velocidade, tá? Que é a velocidade média que a gente viu de velocidade. De tempo, hora, minuto, segundo. De custo, valor. De custo seria o preço de alguma coisa, o valor de alguma coisa. E de produção, se eu consigo produzir 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, tudo aquilo que eu consigo contar é grandeza. Exemplo, em uma corrida de quilômetros contra o relógio, quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. As grandezas são velocidade e tempo. Então, a gente tem duas grandezas nessa situação, que é velocidade e tempo. Em um forno utilizado para produzir, para a produção de ferro fundido comum, quanto maior for o tempo de uso, maior será a produção de ferro. Nesse caso, as grandezas são tempo e produção. Quanto maior o tempo, maior a produção. Eu consigo contar os tempos, pode ser em horas, e a produção em quantidade de peças que eu fiz, tá? Proporção é a evolução da razão. Por quê? Sem a razão não existe proporção, tá? Eu preciso da razão para construir a proporção. Por quê? Proporção é definida como a igualdade entre duas razões. Então, eu preciso da construção de duas razões para construir uma proporção. Caso essa igualdade seja verdadeira, então dizemos que os números foram razões na ordem dada, são proporcionais. Então, duas razões separadas por um sinal de igual formam a minha proporção. Ou seja, os dois lados podem ser diferentes, mas eles são proporcionais. Eles têm equivalente, não seria o mesmo tamanho, mas o mesmo formato. Então, quando a gente fala em proporção, é outra palavra que vocês têm que entender. Por exemplo, coisa do dia a dia nossa. Se a gente for fazer um bolo em casa, e vocês que fazem bolo, ou não fazem, mas já viram, eu tenho uma receita de bolo. E tem a quantidade de cada ingrediente. Se eu quero fazer um único bolo, eu coloco aquela quantidade. E se eu quiser dobrar a receita e fazer 2 bolos? Então eu vou dobrar todas as quantidades de todos os ingredientes. E eu consigo fazer 2 bolos. Se eu dobrar corretamente, sem nenhum erro, não vou perder forma, não vou perder textura e não vou perder sabor. Ou seja, eu consigo aumentar isso sem perder a sua essência e a sua característica. Isso que é a proporção. Eu consigo aumentar sem perder a sua característica. Então, o bolo era uma receita para 1, mas eu consigo fazer 2. Sem mudar sabor, sem mudar o sabor e sem mudar o gosto desse bolo. A única coisa que vai mudar é o tamanho desse bolo. Esse bolo vai ser maior, mas eu ainda tenho o mesmo sabor e a mesma textura. Mesma coisa de foto. Foto. Eu consigo aumentar a foto sem distorcer essa foto. Só que eu tenho que fazer um aumento proporcional. O mesmo aumento no meu comprimento, eu tenho que fazer na minha largura. Porque se eu fizer aumentar muito a largura e esquecer do comprimento, ela vai ficar desfocada, ela vai ficar feia. E se eu fizer ao contrário, é a mesma coisa. Então, eu tenho que aumentar na mesma proporção, na mesma quantidade. Se de um lado no comprimento eu dobrei, na altura eu vou dobrar. E assim sucessivamente. Se eu tripliquei a altura, a largura, eu vou triplicar o meu comprimento. E aí eu não vou desfocar. Isso que é proporção. Eu consigo aumentar as coisas e diminuir as coisas sem perder a essência. No caso do bolo, o sabor. No caso da fotografia, a imagem fica nítida, eu consigo ver. Entenderam o significado da palavra proporção para a matemática? Então agora é muito significado de palavras. Vocês têm que entender esse significado das palavras. Então um exemplo aí de proporção. Então a gente tem alguns números
e a gente quer saber se eles são proporcionais. Ou seja, a gente vai construir duas razões e verificar se essas razões são proporcionais. Então, olha lá, a gente construiu a primeira razão dos dois números, 15 sobre 30. Colocou o sinal de igual para indicar a proporção, colocou 45 ou 90. Se tiver os números aleatórios assim, eu vou colocar na sequência, o 15, depois o 30 embaixo, o 45 em cima e o 90. Se mudar os números, eu mudo só os números, mas a ordem sempre vai ser assim. Aí, o que eu faço para verificar se isso é proporcional? Porque eu poderia ser, só para vocês entenderem, poderia ser a relação de uma fotografia. Ó. Poderia ser uma foto tem 15 centímetros de comprimento e 30 de largura. Eu queria aumentar essa foto. Então, eu fui lá e aumentei. Na largura, eu aumentei 45. E no comprimento, eu aumentei 90. Vamos ver se isso é proporcional? Se não vai distorcer, se minha foto não vai ficar feia? Penso isso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer para descobrir se é proporcional? Eu vou multiplicar o 15 por 90 e o 30 por 45. Então, eu vou fazer o 15 multiplicado por 90 e o 30 multiplicado por 45. 15 vezes 90 e 30 vezes 45. Deu 1.350 dos dois lados. Deu um número exato dos dois lados. Então, eu pergunto para vocês, 1.350 é igual a 1.350? É exatamente igual. Então, isso quer dizer que esse aumento foi proporcional. Eu tinha uma foto que era 15 centímetros largura e 30 centímetros de comprimento. Eu aumentei para 45 de largura e 90 de comprimento. Esse aumento que eu consegui fazer foi um aumento proporcional. A minha foto não vai ficar desfocada, a minha foto não vai ficar feia, não vai ficar diferente do que ela era original. Então, agora a gente tem outra situação, mas agora não são com números, são com imagem. Eu tenho dois barquinhos. Então, eu tenho dois barquinhos. Vamos ver se eles são proporcionais? Eles têm tamanhos diferentes, mas toda a proporção indica que eu tenho tamanhos. Agora a gente vai para grandezas diretamente proporcional. A gente já falou de grandeza, a gente já falou de razão e de proporção. Agora a gente vai para grandezas diretamente proporcional. A gente conferir através de números isso. Visualmente, eu acho que tá bem fácil definir se ele é proporcional ou se ele não é proporcional. Mas vamos definir. Então, a primeira coisa, os barcos vermelhos e azul são proporcionais? Essa é a minha pergunta que eu quero responder, se os dois barcos são proporcionais. Primeira coisa que eu vou fazer é contar do meu barco vermelho. Eu pergunto para vocês, esse barco vermelho está em um papel quadriculado, tá? Um papel quadriculado. Quantas unidades de quadradinhos eu tenho no total? Quantas unidades no total eu tenho de quadradinhos? Responde para mim aí. Todos, pintados e não pintados. Eu quero saber quantos quadradinhos eu tenho. Todos os quadradinhos aqui, ó, eu vou contar todos os quadradinhos, todos. Tanto os que estão em branco e os que estão em vermelho. Vai dar no total quantos quadradinhos? Um quadradinho. Vocês estão vendo o pontinho vermelho? Responde se tá vendo o pontinho vermelho. 1, 2, 3. Ixi, vai ficar no vermelho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no meu comprimento eu tenho 8 quadradinhos. Aí vão contar para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Se eu quero saber o total de quadradinhos que eu tenho, é só multiplicar 8 vezes 6. E aí eu vou saber o total de quadradinhos. Eu contei no meu comprimento e contei na minha altura. E aí é só multiplicar. 8 vezes 6 vai dar quantos quadradinhos no total? Se não entendeu, fala de novo. 48 quadradinhos. Por quê? Aqui, no meu comprimento, eu tenho 8 quadradinhos, 8 unidades. E na minha altura, eu tenho 6 unidades, que dão 48 quadradinhos. Agora, em vermelho, quantos quadradinhos eu tenho? Quantos quadradinhos eu tenho em vermelho? Lembrando que para formar um quadradinho, eu tenho que juntar dois triângulos. Alguns têm quadrados, mas aonde é triângulo, eu tenho que juntar dois para formar um quadradinho. Quantos quadradinhos vermelhos eu tenho? E aí, aonde é triângulo, eu junto com outro triângulo e formo um quadrado. No total vai dar quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos vermelhos eu tenho? Então, ó, quantos quadradinhos vermelhos eu tenho? Eu vou contar só os vermelhos. Ó, aqui é triângulo, aqui é triângulo. Eu vou deixar para depois. Então, eu vou contar só os que estão quadradinhos já. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí depois embaixo. 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 vermelhos. Mas faltou aqui em cima. 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos. Agora eu vou pegar os meus triângulos e a cada 2 vale um quadrado. Aí eu conto mais 1, 2, 3. Mais 3. E aí eu vejo quantos quadradinhos vermelhos eu tenho. Exatamente, Júlia.
Então, eu tenho 16 48avos. Por quê? 16 quadradinhos pintados de um total de 48, tá? Certo, Maria Eduarda? Então, eu tenho 16, que são os pintados em vermelhos, de 48, que são o meu total. Eu consigo simplificar essa minha fração? Consigo. Por qual número? Por 2. Porque o 16 e o 48 está na tabuada do 2. Acho que eu pulei. Acho que não vai estar. Eu não acho que eu simplifiquei por... não, eu acho que eu não coloquei o simplificado. Então, eu consigo simplificar sim. Eu consigo simplificar por 4. Ele simplificou por 4 já, tá? Eu consigo simplificar por 4. Por quê? 16 dividido por 4 vai dar 4, tá? E 48 dividido por 4 vai dar 12. Confirmou? Entendeu? Eu dividi o 16 por 4 e depois dividi o 48 por 4. Eu simplifiquei. Aí as duas, eu tenho duas frações equivalentes. Eu só diminui a minha fração para ficar mais fácil para mim. Entenderam por que ficou 4 dozeavos? Olhar os meus quadradinhos azuis também. Meus azuis, tá? Vamos lá. Eu já dei a resposta, mas não era isso que eu queria. Olha lá meus quadradinhos azuis. Quantos quadradinhos eu tenho no total? O barquinho azul. Quantos quadradinhos eu tenho no barquinho azul? Não, eu quero saber o total. Não só o azul. Aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, o total de quadradinhos. O pintado são 4, Maria Júlia. Pintado são 4, mas tudo, junto com os brancos, vai dar quanto? 12. A primeira razão é do barquinho vermelho e a segunda razão é do barquinho azul, tá? Então eu tenho 16 48avos, que representa o meu barco vermelho, que 16 estão pintados, 48 no total de quadradinhos. E do meu barco azul é 4 pintados de azul e 12 no total. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Multiplicar o 16 por 12 e o 48 por 4. Então, fazer essa multiplicação. 16 vezes 12 e 48 vezes 4. Então, 16 vezes 12 e 48 vezes 4. Deu 192 de cada lado. Eu pergunto para vocês, os dois barquinhos, tanto o azul quanto o vermelho, eles são proporcionais? Sim ou não? Sim, exatamente, Gabriela, eles são proporcionais. Por que eles são proporcionais? Porque deu o mesmo número dos dois lados. Eu fazendo a multiplicação, eu saio com a mesma resposta, tá? Eles são visivelmente de tamanhos diferentes, mas eles são proporcionais. Do barquinho vermelho para o azul, houve uma diminuição. E do barquinho azul para o vermelho, houve um aumento. Mas eles são proporcionais. Tá vendo? Por que eles são proporcionais? Porque eles ficam iguaizinhos no mesmo formato. Não mudou o formato deles. Mudou o tamanho deles. Mas o formato não mudou. Isso que eu tenho que entender por proporção. Eu consigo aumentar e diminuir as coisas que eu tenho, mas não mudo o formato, tá? Ficou claro a proporção de novo? Clareou mais o que é proporção? Agora eu vou fazer a mesma coisa de outra forma. Eu já tinha feito lá 16. Eu vou simplificar as minhas duas razões. O 16 48avos e o 4 12avos. Eu vou simplificar. O maior número que eu consigo simplificar o 16 48avos, é por 16. E o 4 12avos, o maior número que eu consigo simplificar é o 4. Então vamos lá. Ó, 16 eu vou dividir por 16, tá? 16 dividido por 16, 48 por 16. E o outro, eu vou dividir por 4. 4 dividido por 4 e 12 dividido por 4. Vou simplificar. Olha quando eu faço essa simplificação, que número que vai dar? 1/3. 16 dividido por 16 vai dar 1. 48 dividido por 16 vai dar 3. 4 dividido por 4 vai dar 1. 12 dividido por 4 vai dar 3. Também não deu igual? Eu não fiz a multiplicação, eu fiz a simplificação, mas as minhas meus dois números fracionários, que seria a fração irredutível, deu o mesmo número. Isso confirma, de novo, eu não preciso fazer as duas vezes, eu estou fazendo só para mostrar. Isso confirma que isso é proporcional. De novo, de outra forma, confirma que é proporcional. Tudo bem? Entenderam a simplificação? Entenderam a simplificação que eu fiz? Que eu dividi 16 por 16, 48 por 16, 4 dividido por 4 e 12 dividido por 4, e saiu na mesma fração, que é a mesma razão. Conseguiu entender quando uma coisa é proporcional? Quando eu construo uma proporção que não pode mudar o formato, eu mudo o tamanho, não o formato. Ficou claro que eu consigo mudar o tamanho
O tamanho pode ser maior ou menor, mas o formato não pode ser diferente. Grandezas diretamente proporcional são aquelas onde a variação de uma provoca a variação na outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Então, toda vez que eu falo em grandeza, eu tenho duas razões, eu tenho proporção, eu tenho tudo isso junto, tá? Então, eu tenho que lembrar de tudo isso que eu já falei, vai juntar aqui. Um exemplo claro. Exemplo do dia a dia. Quando eu falo de grandezas e de razão e proporção, é tudo ligado ao nosso contexto do nosso dia a dia, tá? Então, tudo tem que ser relacionado com o nosso dia a dia e você tem que pensar como você estivesse fazendo isso na realidade, tá? Para ficar mais fácil. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Então, vamos entender só o primeiro porquê. 3 cadernos custam R$8. Se eu fui para 6 cadernos, eu dobrei. Não dobrei a quantidade de cadernos? Se eu dobrei a quantidade de cadernos, que era de 3 e foi para 6, eu vou dobrar o meu preço, que foi de 8 para 16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobramos o valor de cadernos. Ficou claro isso como grandezas diretamente proporcional? Se eu dobro uma, eu dobro a outra. Ou mesmo assim, se eu aumento a quantidade de uma, eu aumento a quantidade de outra. Eu aumentei a quantidade de cadernos, eu aumentei o preço pago pelos cadernos. Então eu tenho que pensar nessa situação. Grandeza diretamente. Se uma grandeza, o que é grandeza? Tudo aquilo que eu posso contar. Qual a grandeza? Quantidade de cadernos. Se essa grandeza, a quantidade de cadernos, eu aumentar, a grandeza do custo, que é o preço também vai aumentar. Então, quando acontece esse movimento igual, que os dois aumentam ou os dois diminuem, isso é diretamente proporcional. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, olha lá, uma tabelinha do caderno. Se eu tinha 3 cadernos, eu dobrei para 6, o preço também dobrou. Se eu tinha 12 cadernos, eu dobrei para 24, o preço também dobrou. Então, é isso. Essa é a relação. Eu vou dobrar a quantidade de cadernos, eu dobro a quantidade de produtos. E eu tenho que pensar também nesse sentido. Eu aumentei quantos cadernos eu tenho, eu vou aumentar o preço que eu vou pagar por esses cadernos, tá? Outro exemplo. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gasta 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120? Então, eu vou construir a tabelinha, vou colocar a tabelinha aqui para vocês. Olha lá, de 30, ele dobrou para 60 litros. Então, ele vai dobrar o quê? A quantidade de quilômetros que ele vai percorrer, de 300 para 600 quilômetros. Aí, ele fez o quê? Com 120 litros, ele foi para 1.200, porque ele dobrou de 60 para 120 foi o dobro. Então, de 600 para 1.200 também foi o dobro. Todo mundo percebeu isso? Perceberam, gente? Perceberam que foi o dobro? Agora, e para percorrer 2.400 quilômetros, quantos litros de combustível é necessário? Ele dobrou de 1.200 para 2.400. Quantos litros vai ser necessário? Façam uma conta e respondam para mim no chat. 2.400 quilômetros, eu vou precisar de 240 litros. Ok, certinho, Gabriela. Grandezas inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, que era essa. Ficou claro para vocês? Nenhuma dúvida ou quer perguntar alguma coisa antes de eu passar? Grandezas inversamente proporcional. Então, grandezas inversamente proporcional quando as operações inversas são utilizadas na grandeza. O que são operações inversas? Eu já falei isso em sala de aula. As grandezas opostas ou inversas é quando uma aumenta, a outra vai diminuir. O que é o oposto? Da adição é subtração, da multiplicação é divisão e da potência é radiciação. Essas são operações inversas ou operações opostas, tá? Então, eu tenho que ter isso em mente. Da adição, que é uma que aumenta, eu tenho a subtração, que é uma que diminui, na mesma proporção. Eu tenho a multiplicação, que aumenta, a resposta final vai ser maior. Eu tenho a divisão, que vai diminuir. E eu tenho a radiciação, que é uma que aumenta, a resposta fica bem maior. E a radiciação, que é uma que vai diminuir. Então, tem que pensar, já ter uma noção disso. Por exemplo, se dobrarmos uma grandeza, temos que dividir a outra por 2. Se triplicarmos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente. Então, uma vai fazer o oposto da outra. Quando uma multiplicar, do outro lado eu vou dividir. Se eu vou dividir, do outro lado eu vou multiplicar. Então, elas são o oposto. Tem que fazer o inverso. Miguel percorre 80 quilômetros
80 km. Caso mantenha uma velocidade média de 5 km por hora, olha lá a velocidade que a gente usou lá no começo, 5 km por hora, o tempo gasto será de 16 horas. Caso mantenha uma velocidade média de 10 km por hora, o tempo gasto será de 8 horas. Então, o que a gente consegue observar? Se ele aumenta a quantidade, a velocidade de 5 para 10, que eu dobrei, eu vou cortar pela metade o tempo gasto. Prestou atenção? Porque, ó, 5 vezes 2 vai dar 10. 16 dividido por 2 vai dar 8. Olha aqui a tabela. Ele pegou aí, fez 5 dividido por 2, deu 10. Aí do outro lado ele fez o quê? A divisão. 16 dividido por 2 vai dar 8. Depois ele fez a mesma coisa. 10 vezes 2 deu 20. 8 dividido por 2 deu 4. Perceberam que a velocidade ele multiplica por 2 e o tempo ele divide por 2. Ele faz o inverso. Por isso que chama grandezas inversamente proporcional. Enquanto uma vai aumentar, tá vendo que velocidade só aumenta? Enquanto a velocidade aumenta, o tempo vai diminuir. Ficou claro isso? Que grandezas inversamente proporcionais faz operações inversas e, em resposta, eu vou ter uma sempre aumentando e a outra sempre diminuindo. O contrário da grandeza diretamente proporcional, que os dois aumentavam. Ou os dois aumentam ou os dois diminuem. Eles fazem a mesma coisa, a mesma relação, ou aumentar ou diminuir. Outro exemplo. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros. Então, para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então, é uma grandeza inversamente proporcional. O que acontece? Se eu tenho 30 vasilhas, eu consigo colocar 6 litros, 30 vasilhas de 6 litros, eu consigo encher esse tanque com 60 vasilhas de 3 litros. Por quê? Porque eu diminuí a quantidade de litros que eu tinha nessa vasilha pela metade. Eu diminuí. 6 dividido por 2, 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que multiplicar por 2 a quantidade de vasilhas que eu vou ter que levar para encher esse mesmo tanque. Então, agora a gente vai é a última parte da aula. A gente vai em propriedade fundamental da proporção. Agora não é tanto conceito, é mais conta. A propriedade fundamental das proporções garante que a igualdade entre duas razões podem ser escrita na forma de igualdade. Ou seja, o que eu já disse, eu pego duas razões e coloco um sinal de igual no meio. Quando eu pego essas duas razões e coloco esse sinal de igual no meio, eu estou falando que isso é uma proporção. Ou eu estou querendo saber se isso é uma proporção. Então, eu afirmo que é uma proporção ou eu quero saber se é uma proporção. Nesse caso é isso, ó. Duas razões, eu não coloquei, a gente não tem número. É o genérico. O A é um número, o B é outro número diferente de A, o C é outro número que pode ser diferente do A e do B, e o D é outro número que pode ser diferente do A, do B e do C. Vou colocar aí, vai ser números. E aí eu faço a minha propriedade fundamental da proporção. Eu vou multiplicar o A pelo D e o B pelo C. A gente chama isso de propriedade fundamental da proporção, que seria o produto. Quando eu falo em produto, eu falo em multiplicação dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu faço uma multiplicação entre os meios e os extremos. Eu faço a multiplicação de A com D e de B com C. Então, exemplo aqui, ó. Determine o valor de X na proporção. Então, o que eu quero saber? Eu coloquei interrogação em vez de X, tá? Eu tenho 5 sobre 8 e 15 sobre alguma coisa que eu não sei. Eu quero saber se isso vai ser... Eu quero saber qual número eu devo colocar ali, no lugar da interrogação, que torne essa sentença proporcional, tá? Então, eu quero saber qual número eu devo colocar ali. Então, poderia ser uma situação do nosso dia a dia, poderia assim... Eu tenho uma foto com 5 centímetros de largura e eu quero aumentar ela para 15 centímetros de largura. Eu tenho 8 centímetros de comprimento. Quanto que eu tenho que aumentar de comprimento? Eu não sei quantos que eu tenho que aumentar de comprimento para que fique nítida, para que não perca a qualidade dessa minha foto. Ela não fique muito esticada ou ela não fique muito alta. Então, eu tenho que fazer isso adequadamente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa propriedade fundamental da proporção, multiplicação dos meios. Eu vou multiplicar o 5 pela interrogação
e o 8 por 15. Então, ó, 5 vezes, para vocês é x, tá? 5 vezes x igual 8 vezes 15. Aí eu multiplico 8 vezes 15, que deu 120. Então, ficou 5 vezes x igual a 120. 5 vezes x igual a 120. Eu vou passar essa multiplicação para o outro lado, com operação oposta. O oposto da minha multiplicação, ou o inverso da minha multiplicação, é divisão. Então, esse 5 vai passar dividindo. Vai ficar 20 dividido por 5. Desculpa, 120 dividido por 5, que é 24. Então, no lugar da interrogação, eu posso colocar o número 24, para que isso seja proporcional. Só pode ser o 24 para que isso seja proporcional. Não pode ser nenhum outro número. Entenderam a propriedade fundamental da proporção? Era isso que a gente tinha por hoje, mas eu quero agradecer a todos. Era isso que eu tinha para passar. Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, pode perguntar, mas a gente se encontra na próxima sexta-feira. Depois da próxima sexta-feira, eu posto atividade no Classroom para vocês fazerem, tá? Então, por hoje era isso. Então, muito obrigado. Até a próxima sexta. A gente se encontra aqui na sexta-feira. Tchau para vocês, tá?